Certo. Agora tu pode colocar a mão no corte. Como se fosse fazer carinho nele. Vacatanca. Faz carinho nele pra tomar um. Se juntar com o corte. Filamar, irmão, pela bênção que o irmão me concedeu, eu vou cuidar dele como se fosse a mim mesmo. Hum, Esse Silvacan vai ser muito útil no meu caminho e nas minhas tarefas. certo. Desce dele aí, eu quero falar umas palavras pra ti. E Kala, antes do irmão dar continuidade, eu gostaria de Hum, retribuir o presente. Eu tenho algo que eu hum, gostaria de dar pro irmão. certo. Isso que eu vou lhe dar foi dado a mim pelo meu pai. Hum, Isso que eu lhe dei foi dado a mim pelo meu pai e me trouxe sorte até hoje. Eu tenho mais uma dela, essa eu gostaria de deixar com o irmão para lhe proteger no seu caminho. Que o me cala. irmão cuidar dela assim como eu vou cuidar do seu Silvacan que agora pertence a mim. Me cala. Vai ser cuidado como se fosse parte da minha vida também. Todo Pela manhã. presente deve ser guardado com carinho. Eu não sei Bom, se o irmão já sabe, mas o meu nome hum. significa o dono dessa pena. Ah, me cala. Uhum. É o Falcão guerreiro, é isso? É o Corvo Da guerra? Guerreiro. Ah, me cala. Ah, é corvo, é verdade. Falcão é Cheta. Bom, é, vou falar um pouco para vocês sobre o Sunguacan, sobre o que foi falado para mim pelos meus antigos chefes. Bom, o, o Sunguacan, o Zui, ele nada mais é do que o nosso irmão de quatro patas. Ele é quem nos protege quando a chuva forte vem. Ele é quem desvia o nosso caminho quando nós temos uma zuzeca pela frente. Ele que nos alerta quando um matou quer atacar. Então, da mesma forma que ele te avisa, tu deve avisar ele quando tem algum perigo. Tu deve conversar com ele. Tu deve acalmar ele quando ele se sente nervoso, quando ele se sente estressado. Tu deve alimentar ele quando ele sente fome. E dar água quando ele tem sede. Então, a partir desse momento, tu é como se fosse o AT dele, como se fosse o pai dele. E ele como se fosse teu Roxila, teu filho. Me cala. Porém, ele permite que você cavalgue com ele para a direção que você acha mais segura. Então, se algum momento você cai com o Sunguacan, se ele te derruba, se você pega um caminho errado e vocês se machucam, se ele se machuca, se ele desmaia, tudo isso é culpa tua, porque é você que tá guiando ele pro caminho que ele tá andando. Ele é inocente, ele não tem maldade na cabeça dele. Ele não sabia que naquela conversa que a gente tava tendo, podia sair um tiroteio e os irmãos, ou até mesmo ele, sair ferido. Ele não tem noção se você meter ele numa água que seja mais funda do que ele possa nadar. Então, ele vai te acompanhar até o último dia da vida dele. Ele vai ser teu irmão. Ele vai confiar em você. Ele vai entregar a vida dele e a saúde toda na tua mão. Então, plante uma vida boa para ele, para que ele colha um fruto haste quando ele descansar. Dê para ele um pasto verde em meio a um campo de lavanda, com bastante cenoura selvagem plantada, no fim da vida dele, para que ele sempre se lembre de você, assim como você também vai se lembrar dele. Então, quero que tu carregue ele com cuidado, com honra e com sabedoria acima de tudo. Porque esse Sunguacan foi meu. E eu quero que ele seja teu e seja cuidado da mesma forma que eu cuidei dele. Então eu espero não ter que tomar ele de você de volta. Por mau cuido ou maltrato seu com ele. Tá certo? Me cala, meu irmão, e eu lhe digo com todo o meu coração. Eu protegerei o Silvacan como se fosse a minha própria vida. Eu buscava há muito tempo um animal que me desse essa confiança. Eu sou Filamaial, irmão. Hum. Oi, Cala. E como tu vem acordando toda lua, todos os dias, tu quer seguir qual caminho? Já tem decidido isso? Ou ainda não? Caminho da guerra, caminho da cura, caminho da sabedoria? Eu busco o caminho
da Yakshita, que é o que significa o meu nome, e eu espero que eu consiga chegar lá um dia. Uhum. Rapidinho, Lucas. Bom, até agora o responsável pelo caminho dos Axitas sou eu. Então, eu quero que nas próximas 2 luas você não use seu cantil. De forma alguma. E se ele tiver água, eu quero que tu esvazie ele. Oi, Carla. Daqui 2 luas eu vou conversar com você. O que que tu aprendeu com isso? Oi, Quero que tu, Carla. quero que Só. tu pense e responda de coração. Não quero você falando palavra bonita como se você estivesse lendo em algum lugar. Eu quero que você fale com o teu coração, certo? E eu sei quando alguém fala como se estivesse lendo risco escrito numa pedra e quando alguém fala de verdade. Porque eu falo tudo do meu peito. Então, pense bem, observe bem os motivos que eu tô fazendo você passar por isso. E depois eu quero falar com você. Oi, Carla. Só pra que eu entenda, o irmão quer que eu não use o meu cantil e quando tá beber água direto do rio? É isso. Isso tu pode. Oi, Carla. Só não cantil. Oi, Carla. Esse cantil eu consegui há pouco tempo. Eu acho que não vai ser difícil, mas eu vou enfrentar esse desafio com honra e coragem, Uhum. assim como os outros. Me cala. Mas depois que tu conseguiu o cantil, facilitou muito tua vida, né? Ah, com certeza. Assim como o Silgacan também com certeza irá facilitar. Uhum. Mas assim Gosto. como o corvo não se acostuma com as facilidades da vida, eu nunca vou me esquecer das dificuldades que eu enfrento. Me cala. Gosto. Bom, quando eu perceber que tu estiver preparado pra dar o próximo passo, eu vou começar já o teu caminho. Mas uma coisa que eu falo pra todos que querem seguir esse caminho, eu vou falar pra ti também. Siga esse caminho com calma, com paciência, porque o caminho do Axita, ele é o caminho mais difícil, na minha opinião. Porque o Afia, ele cuida do irmão quando ele tá machucado. O Oxap, ele só dá conselho pros irmãos quando ele vê necessidade ou quando algum índio pede pra ele. E o Axita, ele tem que estar o tempo todo atento pra proteger os irmãos. Pra matar um matô se precisar, pra matar um acico se precisar. Então você tem que estar o tempo todo vivendo o seu caminho. Não que os outros não vivam, mas o seu tem uma responsabilidade de cuidar dos irmãos maior. Oi, Carla. Então, como eu já falei pro Tata, eu vou falar pra ti. Não queira ser eu, não queira ser o Anunkassan, seja você. Tenha a tua própria característica e personalidade. Por isso que cada um vive em um corpo. Então, o meu jeito é esse. Eu sou firme quando eu falo, eu sou azedo. E eu sei que eu sou. E eu não tô aqui pra agradar ninguém, tô aqui pra ensinar o que eu sei, passar o que eu aprendi. E se alguém quiser aprender, aprenda. Se não quiser, faça do jeito que achar melhor. E cada um vive da forma que bem entender. Ninguém é obrigado a viver o que o outro fala. Todos aqui têm um espírito livre. Mas eu vou te ensinar o que foi ensinado pra mim, pelo meu Blotarronca antigo, meu chefe de guerra, até que eu me tornasse um Axita. E espero que tu esteja preparado e disposto a seguir esse caminho realmente, porque eu não alivio. Não importa se você é inexperiente ou não. Eu vou ser firme do mesmo jeito, como se fosse um índio experiente ou inexperiente. Tá certo? Oi, Carla, irmão. O Anuncação ele é mais leve um pouco, porque ele é chefe, ele pega um pouco mais leve pra não assustar os índios. Eu não tenho essa preocupação. Se eu assustar alguém, problema dele. Tá certo? Então eu espero que tu trilhe um caminho ácido pela frente, que tu não se desvie do seu caminho. Tem um caminho Wasaka, forte, e Yuskin, feliz conosco. E que seja um índio que vai cumprir o seu papel, vai cumprir o seu caminho, que foi escrito na estrela quando tu nasceu. Tá certo? Então, boa jornada pra ti nas próximas luas. Boa jornada com teu Sungorkan. Se tu precisar encantar ele, tu fala com o Anunkassan que ele te dá os remédios que tu tem que passar nele pra encantar e vai te explicar como é que funciona. Eu não. Faz muito tempo que eu fiz isso, eu não me lembro como é que é. Oi, Carla. Quem é que eu tenho que falar? Eu não entendi. Com o Anunkassan, o Ah, chefe. oi, Carla. Então, se precisar alguma coisa, se tiver alguma dúvida, alguma coisa pra me falar, que caiba só aos guerreiros, conselho, qualquer coisa do tipo, pode me procurar. Assim como o Anunkassan também. Oi, Carla, irmão. Tá Eu certo? espero que um dia eu possa retribuir
o conselho e a confiança que o irmão tem depositado em mim e seja motivo de orgulho para você, pro irmão, assim como meu pai foi para mim. Wicala. Olha, uma das virtudes que o índio tem que carregar com ele, o Zui, é a humildade. Então, tanto o índio que está ensinando, quanto o índio que está sendo ensinado, eles têm que ser humildes, a ponto de um querer ensinar o outro e a ponto do outro